Boa noite a todos, missionários e missionárias do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o diácono Eduardo Sierra, aqui da Arquidiocese de São Paulo, da região episcopal Santana, da paróquia São Sebastião da Vila Guilherme. E nós estamos refletindo essas semanas a respeito de algo muito importante, recorrente nos textos sagrados, que é a respeito do perdão. Deus se manifesta como alguém que perdoa, alguém que não castiga de acordo com o que merecemos, né? A própria vida, as circunstâncias da vida, às vezes, fazem com que a gente passe pelo mal. Porém, o perdão entra aí como um componente importantíssimo para o caminho da salvação, né? Para que a gente possa se aproximar mais do sagrado, para que o nosso coração seja mais misericordioso. Então nós vamos dar algumas orientações, algumas dicas hoje, finalizando esses encontros a respeito do perdão, para que a gente consiga avançar ou dar alguns passos para o perdão, para que a gente tenha mais equilíbrio emocional, equilíbrio mental, equilíbrio espiritual, e assim nós vamos ver aí o que pode ocorrer e como podemos superar essa dificuldade a respeito do perdão. Para fazer isso, vamos rezar. Porque quem não reza vira bicha, preciso rezar muito, né, nos dias de hoje, cada vez mais. Deus rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, venha em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora, para que possamos compreender o reino de Deus, para que possamos compreender também a importância do perdão em nossas vidas e tenhamos a coragem de perdoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então hoje temos um bom trabalho aqui pela frente. Este foi o último slide da semana passada, né? Nós estamos aqui no Facebook, no YouTube, sempre às segundas-feiras, aí neste horário aproximadamente, final da tarde, começo da noite, ok? Então vamos lá. Nossa referência para a questão do perdão vai ser sempre Jesus Cristo. Aliás, para o cristão, Jesus Cristo é uma referência. Se você tiver dúvidas sobre alguma atitude sua, como você deve proceder, qual a decisão a tomar, qual a escolha a tomar, pense um pouquinho como é que Jesus agiria, né? Já que Jesus está dentro de cada um de nós, permita que Ele tome essa ação, né? Que você procure agir segundo o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então é nele que devemos fixar a nossa atenção para entendermos essa questão do perdão. O perdoar nos torna mais humanos. O perdoar nos torna mais humanos. É interessante, né, que alguns teólogos eles dizem assim, ó, Jesus era tão humano, mas tão humano que só podia ser divino, né? Então ele veio também, uma dos seus objetivos, faz parte da sua missão, a nos ensinar a sermos mais humanos. Ele, toda a sua divindade, né, que se revela ali, se antecipa essa divindade sua, ali na transfiguração do Monte Tabor, né? Então ele vem nos ensinar a sermos mais humanos. E quanto mais humanos, mais parecidos com Jesus Cristo. Tem gente que fala assim, eu erro, eu erro porque eu sou humano. É claro, a condição humana pressupõe a imperfeição. Porém, isso não é a desculpa para que a gente erre. Não, eu erro mesmo porque eu sou humano e eu vou continuar errando. Não, devemos superar o erro, devemos superar o mal que possamos causar a alguém, mas ao mesmo tempo perdoar a quem nos tenha feito algum mal, né? E esse é um pacto que nós vimos lá no encontro anterior. Quem tiver dúvida, dá uma olhadinha ali atrás nos vídeos anteriores, quando Jesus nos ensina o Pai Nosso, né? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Muito bem. Nos torna também mais generosos, porque é preciso generosidade de coração para dizer para o outro, eu te perdoo, né? Não significa esquecer, tem gente que pensa que você vai ficar com amnésia, né, ou com mal de Alzheimer porque perdoa, não.
você não está esquecendo. A ideia é que nessa generosidade você reconheça, apesar do outro ter feito mal, você reconhece a imperfeição do outro, assim como nós somos imperfeitos, e a necessidade do perdão nas nossas relações, entre pais e filhos, entre irmãos, entre amigos, entre marido e mulher, entre namorado e namorada, né? O perdão também faz com que a gente tenha mais compaixão. Compaixão. Sentir também o sofrimento um pouco do outro. Todo ser humano sofre. Então a compaixão é o tal do sofrer junto. É lógico que a gente sabe que sofrer, né, é algo muitas vezes solitário. Nós temos essa compaixão, sofrer muito, em um determinado instante. Mas isso já ajuda muito a nossa cura espiritual, né? Então é uma maneira também de alcançarmos a misericórdia. Então, através dessa generosidade, né, através dessa compaixão, através de sermos mais humanos, nós exercitamos algo que nos faz felizes, que é a misericórdia, né? Jesus Cristo, lá nas bem-aventuranças, né, ele nos ensina, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, né? Isto é, felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, a necessidade de eu entrar nessa dinâmica da misericórdia, praticando a misericórdia, para que eu alcance a misericórdia de Deus. Está vendo que aí tem um vai e vem, aí, uma dinâmica, né, que faz com que eu entre e alcance a misericórdia de Deus. Quem é que não quer alcançar a misericórdia de Deus para ser feliz, né? Vamos lá. Quando perdoamos alguém, estamos nos colocando no lugar dela, né? A gente se coloca, exercitamos a empatia, né? Então, quando você perdoa alguém, você também se coloca no lugar do outro, né? No momento de raiva, no momento em que o outro se descontrolou emocionalmente, né? Ou teve um ataque de nervos ali, falou um monte de coisas, né? E tentando entender por que ela fez o que fez. Né? Por que a outra pessoa fez o que fez. Muitas vezes a gente não quer saber. Fala assim, não, fez aquele mal, não tem perdão. Comigo é assim, entendeu? Mas esse processo de perdoar faz com que você entre na lógica do outro. Não significa que você vai aceitar, de maneira, já falei isso também nos outros encontros, né? De maneira viciada e doentia o erro do outro sobre você. Não é isso. Mas é procurar entender as razões que levaram o outro, né, a praticar aquele mal. A ser mais compreensivos e tolerantes. Né? A tolerância é um exercício. Temos que ser tolerantes. Os pais são tolerantes com os filhos têm que ser tolerantes com os pais. Temos que ser tolerantes com os irmãos, com os amigos. Qual é o amigo que de vez em quando não fala umas coisas que a gente não gosta? Mas pela amizade, e aí a gente perdoa, e aí pela tolerância, a gente acaba perdoando o amigo e segue adiante na amizade. Né? Então, a ser mais tolerantes. Essa palavra hoje está meio fora de moda, porque as pessoas estão ficando intolerantes. Né? Elas não toleram, por exemplo, o diferente. Né? E isso é visto através do preconceito, né? Porque muita gente, porque um pensa num determinado político, outro pensa no outro, não tolera o outro por inteiro e não apenas aquela parte. Você pode dialogar com o outro, né? Você pode dialogar com o outro, mesmo que seja o diferente. Então essa questão da tolerância, de tolerar o pensamento do outro, faz com que o outro também, o outro confrontando você de acordo com as suas convicções, faz com que você repense ou elabore melhor ou tenha uma visão mais clara das coisas, da realidade. Né? Exercitamos a nossa longanimidade, que é essa tolerância ao outro.
Tolerância ao outro, é longanimidade. Esse palavrão todo aí quer dizer que, à medida que você perdoa, né, você está exercitando essa tolerância com o outro. Isso é importante nas relações interpessoais, dentro da família, dentro do ambiente da comunidade e também dentro do trabalho, né? Aquele que é intolerante dentro do trabalho, só porque o outro não fez de acordo, mais ou menos, e o que acabou resultando em mais trabalho para você, aí você fica intolerante e tal. Isso vai terminar prejudicando o trabalho da equipe. Isso vai terminar prejudicando o trabalho da empresa e dos resultados da empresa também, e da sua relação com o outro. Então, aquele que tem mais maturidade e tal, tem mais tolerância. O outro fala um negócio meio atravessado, etc. No ambiente de trabalho, às vezes, estressante, né? Isso é normal que se tenha. Então, é por isso que é bom essa prática da tolerância. Está vendo como essa questão do perdão, ela atinge todos os ângulos, todas as dimensões do ser humano, de todos os relacionamentos interpessoais, né? E até mesmo na rua, quando você vai comprar alguma coisa, quando você vai como alguém que compra ou que vende alguma coisa, né? Também aqueles que vendem, né? Aqueles que são empreendedores, têm que exercitar a tolerância. Porque vem gente estressada, vem o cliente é assim, assado. Então, veja, quem pratica isso, através do perdão, vai poder se relacionar melhor com o seu cliente. É bom isso ou não? É muito bom, né? Muito bem. Vamos lá que hoje a gente vai acabar isso aqui, prometo. Né? Olha, eu pensei que fosse dar 1 ou 2 encontros, mas olha, tem tanta coisa, começa a pesquisar e ver os textos sagrados, etc. A gente vai percebendo que é uma riqueza enorme que a gente realmente precisa aprender muito sobre isso. Eu espero que vocês estejam aprendendo. Se tiverem dúvidas, coloquem aí a dúvida, que a gente vai procurar responder, até porque a dúvida muitas vezes é dúvida de outras pessoas, né? Famosos. Então, as consequências negativas da falta de perdão. Então, vamos ver aqui como é que essa falta de perdão pode me prejudicar. Como é que ele pode prejudicar minha saúde, minha relação interpessoal. Como é que isso vai poder me afetar se eu não fizer um esforço? É preciso um esforço para perdão, né? Ele não é muito humano, não. Nós não somos muito... e nem a nossa própria sociedade nos ensina isso. Nos ensina a distância e ultimamente, a briga e a rejeição do outro, né? Pode nos levar à depressão. Então, a falta do perdão, você fica ruminando aquele trem, fica o tempo todo ali, e você vai ficando, às vezes, triste com o mal que o outro te fez. E é normal acontecer isso, uma certa tristeza. Só que a gente sabe muito bem que os processos de depressão são devastadores para a pessoa, né? Tem os diversos graus da depressão, né? E a gente só considera depressão depois de 14 dias de uma tristeza intensa, né? Então, pode nos deixar tristes, pode nos deixar assim, mas é preciso que a gente tome cuidado, até como uma prevenção, falar, opa, peraí, eu vou mudar minha atitude. Não, aconteceu isso, etc., me prejudicou, fez isso, fez aquilo. Não, mas eu vou dar a volta por cima e ao invés de me vingar, eu vou seguir adiante, tomar conta da minha vida, né? Porque pode nos levar à depressão, à ansiedade. À medida que a pessoa ela vai pensando naquilo, em maneiras, né, de devolver o que foi feito, de vingança, raiva, né? Vai gerando uma certa ansiedade e até mesmo a pessoa fala, eu vou dar um jeito aqui, pensar como é que vai se vingar da pessoa. E aí me leva também ao estresse, né? Posso ficar extremamente estressado. Por quê? O estresse libera um monte ali de coisa ruim dentro da gente, né? É um processo químico também do estresse,
do cérebro ali, né, adrenalina, né, os radicais livres que vão me prejudicando, né? E a gente sabe que o estresse ele pode levar a muitas doenças, né? Por exemplo, doenças cardíacas, né? Você começa a ter a contrição dos vasos, das veias, né? Até das artérias, né? Por quê? Porque você começa, a raiva faz com que haja um fechamento ali, né? Então veja quanta coisa ruim que pode acontecer a partir da falta de perdão. E você pensa, né? Você pensa que, bom, eu não estou perdoando ele que se dane, mas quem vai estar se danando é você que está tendo as sequelas aí da falta de perdão, né? Queda do sistema imunológico, é claro, isso é com estresse, né? Muitas vezes depressão. O sistema imunológico pode cair. Então, se o sistema de defesa contra doenças, contra algumas infecções, né? Bactérias, contra vírus, né? Você como um todo vai se enfraquecendo. E isso faz muito mal para o seu organismo. Então veja as consequências da falta de perdão. E tem gente que entra num processo ali doentio mesmo, né? E aí nós temos, ó, e eu estou colocando aqui possivelmente, porque existem alguns estudos, né? Segundo estudos ainda sem comprovação, eu não estou dizendo aqui que existe comprovação, mas que está se pesquisando, porque pode ter alguma relação também com o câncer, ou com agravamento do câncer, né? Então a pessoa entra nesse processo, então você tem estresse, depressão, queda do sistema imunológico, né? Da imunidade, e faz com que seu corpo aconteça quase que uma implosão. E a gente sabe muito bem que hoje a principal linha de ataque para combater o câncer, a questão, por exemplo, do RNA mensageiro, né? Que é aquele sistema das vacinas da Bayer, né? Do vírus do Covid, né? Eles estão, na verdade, é um estudo a respeito do câncer, né? Para fazer com que o sistema imunológico ele vá lá e destrua as células que estão doentes a respeito do câncer, que se desenvolve de maneira descontrolada ali, né? A falta de perdão também pode prejudicar nossos relacionamentos e nosso trabalho, como eu falei agora há pouco. Então, veja, se dentro do ambiente de trabalho, ou mesmo lá em casa, ou em outras relações, essa falta de perdão faz com que eu vá meio amargurado trabalhar, meio mal-humorado. Aí vem um cliente que também tem algum problema, aí você entra em conflito com o cliente, entra em conflito com o coordenador, com o gerente, enfim, né? E isso faz com que eu possa ser prejudicado no meu relacionamento e no próprio meu trabalho. Posso até ser demitido de alguma função, principalmente que funções que exigem relações interpessoais cordiais, né? Tudo bem até aí? Tem muita coisa, né, gente? Esse tal da falta do perdão. Deixa eu beber água aqui para acertar minha garganta aqui. Eu, sinceramente, quando eu estava pesquisando, não pensava que tinha tanta coisa assim que se relacionasse com isso. E aí a gente vai entendendo Jesus Cristo. Por que Jesus insiste tanto? Pedro, quantas vezes devo perdoar, Senhor? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Jesus sabe da necessidade que temos para perdoar. E coloca isso no Pai Nosso também, né? Como perdoar? Tem alguma orientação de como eu fazer isso? Tem alguma dica de como eu fazer com que eu consiga superar isso e perdoe a quem me causou algum mal, alguém que falou alguma coisa meio atravessada, ou que não tem o mesmo pensamento que eu tenho. Às vezes a gente não perdoa simplesmente porque a pessoa pensa diferente, né? Eu não perdoo ela porque ela é assim, é assada, é dessa linha política, da outra linha política. Eu não quero mais saber, né? Isso é um perigo, né? Então, a gente tem que começar sabendo de uma coisa.
Perdoar não é fácil, mas é possível. Então, a primeira consciência, perdoar não é fácil. Eu falei lá, alguns encontros, perdoar é para os fortes, não é para os fracos. Falta de perdão é dos fracos. Os fortes superam, perdoam, falam, não, vou tocar em frente minha vida e deixa isso para lá. Né? Reconheça o seu ressentimento. Reconhecer que o teu coração ali está ferido. Né? Você tem um ressentimento. Como eu falei no encontro passado, você fica sentindo a mesma coisa e aquilo vai te acabando. Então, é reconhecer isso, que você está ressentido. Porque ele fala, não, fez isso, mas ó, nem estou ligando, tá? Não quero nem saber, mas não me afeta isso, não. E por dentro tá aquela, né? Todo destroçado, né? Mentira, né? Fake, né? O primeiro passo para perdoar é reconhecer que você está ressentido. Então é reconhecer a sua dificuldade em perdoar. Né? Então é reconhecer que aquilo está te prejudicando. Então quando você reconhece isso, fala, opa, eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar da minha saúde, é bom que eu esteja mais feliz, né? É bom que eu tenha melhores relações no trabalho, é bom que eu consiga lidar melhor com clientes, é bom que eu consiga lidar melhor com pessoas dentro do ambiente da comunidade cristã, né? Então, eu preciso reconhecer isso. Uma vez que você reconheça o seu ressentimento, você pode começar a trabalhar para liberá-lo. Isto é, para que eu me liberte desse mal, dessa falta do perdão. Né? Então, veja, reconhecer. Falar, não, eu realmente não estou conseguindo perdoar. Né? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Vamos lá? Jamais se esqueça que perdoar é um ato de amor. Os pecados, todos os pecados, todos. Né? Se pegar os 10 mandamentos, tá certo? Os 10 mandamentos, o que está, a parte essencial, Jesus, quem disse foi Jesus, disse isso foi Jesus. Né? Quando ele fala que amar a Deus e amar ao próximo e amar como ele amou, né? Amar como ele amou, isto é, se doando, né? Isso faz com que você cumpra toda a lei. O que é cumprir toda a lei? É cumprir todos os mandamentos. Porque quem ama não rouba, quem ama não vai matar o outro, quem ama honra o pai ou a mãe, quem ama, tá certo? Quem ama não trai, quem ama não dá falso testemunho, tá certo? Então veja, a gente não se esquecer que perdoar é um ato de amor. Muitas vezes temos sentimento de culpa como um castigo merecido, além do mal que nos fizeram. Isso aqui é terrível, né? Porque às vezes nós achamos que nós somos culpados porque aconteceu, porque a pessoa fez aquele mal contra mim. Não, o culpado sou eu, porque eu sou assim mesmo. Bom, aí a coisa fica pior, né? E nós vamos ver que é preciso também que a gente perdoe a nós mesmos. É preciso que a gente perdoe a cada um de nós mesmos. Isso não significa que a gente vá passar a mão na cabeça tudo que eu faço de errado. Não, estou dizendo aqui que o outro me fez o mal, né? É lógico que muitas vezes, de uma maneira doentia, o outro tenta dizer para você que você é culpado pelo mal que ele te fez. Entendeu? Que você merece aquilo que ele te fez. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Né? Isso não é verdade. Mas, se você tiver uma parcela de culpa, é isso que nós vamos ver aqui, para que você perdoe a si mesmo e siga em frente. Tá certo? Então, por onde a gente tem que entrar aqui? Entenda a outra pessoa. Tente entender por que a outra pessoa fez o que fez. Tentar entender a imperfeição do outro, a finitude do outro, né?
de tal maneira que você comece a entender, mesmo que seja uma lógica totalmente maluca, né? Que você consiga entender por que o outro fez o que fez. Isso não significa que você tem que concordar com o que ela fez. Não significa que, tá, então agora eu entendi. Então, beleza, ela fez aquilo, tranquilo. Não, não é assim não. Né? Mas dá para você entender e amenizar um pouco a sua raiva e o seu sentido de vingança. Tá certo? Mas é importante tentar entender seu ponto de vista. Isto é, dar uma chance para entender um pouco melhor, porque às vezes você está encarando aquilo de maneira desproporcional. Desproporcional. Né? Agora, caso você tenha uma parte da culpa, às vezes as pessoas se desentendem, uma maltrata a outra e não perdoa, ou não perdoa tal, mas às vezes você tem um pouco de culpa. Então, para que você também participe desse processo do perdão, o que você tem que fazer? Peça desculpas. Ai, como é difícil pedir desculpa, né? Não estou dizendo aqui que você tá pedindo desculpas por aquilo que lhe compete, apenas pela parte sua. Até para que você fale, bom, já me desculpei, eu também cometi erro e tal, e aí tenta desculpar o outro, né? Para que seu coração consiga se livrar aí dessa ferida. Se você também contribuiu para a situação, peça desculpas a outra pessoa, isso pode ajudar a começar o processo de cura. Então, se você percebeu que você tem uma parcela, mesmo que seja pequena ou maior, às vezes os dois são culpados, né? Tem culpas equivalentes aí, né? Então é preciso que peça desculpas até para o outro também entender e talvez peça desculpas. E aí lambe as feridas do coração, lambe as feridas aí e caminhe para a vida. Siga adiante, de maneira mais liberta daquilo que você estava preso. Né? Olha lá. Liberte a outra pessoa. Né? Liberte a outra pessoa. Às vezes, você quando perdoa, a pessoa também tem o sentimento de culpa ali. Né? E aí você liberando, você diz, olha, eu entendo a bobagem que você fez, eu vou te perdoar, não vou esquecer, mas vou te perdoar, porque entendo que nessas circunstâncias você foi muito fraco, não deveria ter feito isso, mas e assim você libera e liberta a outra pessoa. Isso te ajuda também a praticar o perdão e a você se libertar, para que você vá adiante na sua vida. O último passo para perdoar é liberar, isto é, libertar a outra pessoa. Isso significa que você precisa deixar de lado a raiva. Não pense que é assim, falar, está liberado, etc. Você tem que deixar de lado a raiva, o ressentimento e o desejo de vingança. Porque se você tenta libertar outra pessoa, diz que perdoa, mas continua com raiva, continua com ressentimento e vontade de vingança, você perdoou? Não. É fake, é mentira, da boca para fora, tá certo? Então estão sentindo o processo de libertação e de liberação do outro? Você participa também do processo de salvação do outro, para que o outro se sinta bem. Conclusão, vamos encerrar, finalmente. Perdoar é um processo difícil, mas é também um processo muito libertador. Né? Aqui, como eu falei, perdoar é para os fortes. Então você precisa se fortalecer, se amar, né? Quem se ama, quem se reconhece como verdadeiro filho de Deus, quem espiritualmente está fortalecido, e é mais fácil. Quanto mais fraca a pessoa, mais difícil ela perdoar. Né? O perdão nos liberta do passado. Quem não perdoa fica preso lá atrás, arrastando aquele saco de cimento lá para todo lugar onde vai. Eu vou lá para a missa, levo o saco de cimento. Eu vou lá para a praia,
É você com um saco de cimento nas costas para praia. Não consegue vivenciar, gozar das maravilhas que Deus nos dá aqui de viver, né? E tenho certeza que lá na frente a gente vai, nesses casos, né, as pessoas que vivenciam isso, elas vão se arrepender. Ah, poderia ter perdoado tanto, ter me livrado logo dessa encrenca, né? Além de nos libertar do passado, nos torna mais felizes. Né? Lembram lá? Né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Isto é, felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mais feliz, mais leve, né? Mais saudáveis. E fico com mais saúde, meu sistema imunológico fica melhor, eu estou em equilíbrio. Estou em equilíbrio mental, espiritual, eu faço melhores escolhas para me alimentar. Tá? Se eu estou todo descontrolado, vou comer qualquer coisa, vou me encher de fast food aí. Mais equilibrados, mais compassivos e amorosos. Então, é assim que esse processo de libertação, que não é fácil, mas que ele se pode ir caminhando, né? Você consegue um pouco, depois mais e mais e mais, né? Se você está tendo dificuldade, e aqui depois de tudo isso, depois de todas essas reflexões a respeito da nossa fé, a respeito de Jesus Cristo, a respeito de como perdoar, se você ainda tiver dificuldade, você fala assim, mas no fundo não tem jeito, eu não quero perdoar, eu não posso perdoar, eu tenho uma vontade danada de me vingar, eu tenho vontade de dar o truco, eu tenho vontade de sacanear o outro, eu quero que o outro morra. Né? Se ainda depois de tudo isso aqui, apesar de você ter entendido isso, mas não ter conseguido internalizar isso, né? Ainda você deve procurar ajuda espiritual. Com quem? Procure ajuda espiritual com um padre, diácono, né? Procure ajuda espiritual com alguém que você considere que seja espiritualmente evoluído na sua comunidade, né? Que já tenha caminhada, que tenha essa serenidade daqueles que estão bem, né? Bem com Deus. Procure orientação, a amizade é muito importante, ter amigos é muito importante. A falta de perdão nos fecha até sobre isso, sobre as amizades. Pessoa que não perdoa ninguém fica fechada e não tem amigos mesmo. Né? Diácono ou mesmo ajuda psicológica, tá certo? Porque não pode ficar assim. Você tem que fazer alguma coisa, tá certo? Para que você possa se libertar, para que você tenha mais saúde, para que você possa viver mais, para que você possa ser um missionário do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje foi mais extenso do que a gente previa, né? Estou vendo o relógio ali, mas espero que a gente tenha atendido aí essa compreensão a respeito do perdão. Se vocês quiserem todo esse material aqui, ele está disponível na internet aí, mas também eu posso disponibilizar aí, de alguma maneira, né, os textos para quem quiser aí, coloque aí no Face, no YouTube, e uma maneira de eu me comunicar com você e mandar o texto para que você olhe e reflita melhor, ok? Muito obrigado pela paciência em me ouvir, pela reflexão, e quando precisar, dê uma olhadinha nesses textos aí a respeito do perdão, nessas reflexões, que eu acredito que vai ajudar a minorar, ao menos, a compreender melhor o que você está passando ou o que você está vivenciando. Vamos rezar? Então vamos rezar, agradecer. Né? A falta de perdão faz que também a pessoa não agradeça nada. Né? Fica um veneno, fica amargo, azedo, né? Então, e não agradece. Vamos agradecer a Deus pela sua presença no meio de nós, que Ele continue em nossos corações, que nos dê discernimento, clareza, sabedoria e também piedade, para que possamos perdoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro, se Deus quiser.